E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre difusão e efusão gasosa, terminando aquela parte do nosso estudo dos gases e das misturas gasosas. Então, esse é um conteúdo bem rápido, a gente vai falar rapidinho o que é difusão e efusão gasosa e logo vamos passar então para fazer duas atividadezinhas para que vocês possam compreender aí essa questão da difusão e da efusão gasosa. Primeiro, o que é difusão? Gente, tanto faz difusão para qualquer coisa, pode ser para gás, pode ser para líquidos. O que seria essa difusão? Difusão é um movimento espontâneo de um material através do outro, formando sempre uma mistura homogênea, tá? Quando a gente fala de difusão gasosa, esse material vai ser um gás, tá? Vamos pegar alguns exemplos de difusão aí que a gente pode citar para compreender um pouquinho melhor. Vamos pensar assim, quando a gente pega um copo com água e joga um pouquinho de açúcar sobre essa água. Você vai perceber que com o tempo, o açúcar ou o sal que você jogou sobre a água, ele vai começar a desaparecer. Porque as moléculas do açúcar, as moléculas do sal, elas começam a se espalhar pela água, pelo solvente, formando assim uma mistura homogênea. Esse processo de espalhamento de um material no outro a gente chama de difusão. Ou seja, a passagem de um material através de outro para que ele possa manter a sua concentração em todas as regiões dessa solução, dessa mistura. Tá. Quando a gente fala de gases, então, é um movimento de um gás através do outro para formar uma mistura homogênea. Vamos pensar nesta situação aqui, ó. Essa situação aqui da imagem. Imagina que eu tenho aqui dois recipientes que eles estão interconectados por um tubo e esse tubo tem uma válvula que está fechando ele. De um lado eu tenho um gás, de um lado eu tenho outro gás. O que vai acontecer com esses dois gases quando eu abrir essa válvula e permitir a passagem deles? Quando essa válvula ela for aberta, os dois gases vão passar nos dois sentidos, ou seja, o ar vai passar no sentido para cá e o NO2 vai passar no sentido para cá. Até que então eu tenho uma mistura homogênea desses dois gases, ou seja, até que então a concentração de NO2 e ar aqui seja igual à concentração de NO2 e ar aqui também. Então difusão é esse movimento que os gases têm. Para a gente pensar em difusão, um exemplo prático da difusão acontecendo, vamos imaginar nessa situação, quando você espirra um perfume. Você pode perceber que quando você espirra um perfume, não é só o local onde você espirrou que vai ficar com o cheiro daquele perfume. Às vezes todo o ambiente, toda a sala, todo o quarto que você estava quando espirrou o perfume, vai ficar com o cheiro daquele material. Isso acontece porque as gotículas do perfume, as moléculas que dão odor ao perfume, elas se espalham pelo ar, elas se difundem por todo o ar do cômodo onde você espirrou o perfume e assim a gente consegue perceber o cheiro dele. E em qualquer lugar que você estiver passando, aquele cheiro vai ser percebido porque as moléculas do perfume vão estar se difundindo através do ar, fazendo com que ela possa ser percebida, a presença dela naquele local. Tudo bem? A efusão gasosa, gente, ela é um tipo especial de difusão, que é quando um gás ele atravessa um pequeno orifício, ele escapa através de um pequeno orifício. Quando ele está armazenado, quando ele está contido em um recipiente, e esse recipiente, esse material que está contendo o gás apresentar pequenos poros, o gás vai conseguir escapar por dentro desses pequenos poros. Essa capacidade que o gás tem de escapar por esses pequenos poros que o material apresenta, ele é chamado de efusão gasosa. Então olhem aqui nesta imagem aqui agora, olha. Nós temos dois exemplos. O primeiro aqui, ó, um recipiente contendo gás desse lado e aqui vácuo, aqui vazio, não contendo nada. Quando eu retiro essa separação aqui do recipiente, o gás ele vai se espalhar por todo o recipiente, homogeneamente, ou seja, a quantidade de gás aqui vai ser a mesma quantidade de gás aqui em qualquer parte desse meu recipiente aqui. Isso é a difusão. Já a efusão, pensem na seguinte situação. Eu tenho aqui novamente o meu recipiente separado por uma barreira aqui, separando duas regiões, uma onde tem gás, outra onde não tem gás. Só que agora no meio da minha barreira aqui tem um furo, um pequeno orifício. O gás que está aqui, ele vai escapar por dentro deste pequeno orifício até que ele possa ocupar todo o espaço aqui do lado, mantendo uma homogeneidade entre as duas regiões, tá?
A gente pode citar um exemplo de efusão gasosa prático, quando a gente enche balões de aniversário e esses bexigas, né, popularmente conhecidas, e essas bexigas elas vão murchando com o tempo. Por que a bexiga ela murcha com o passar do tempo? Isso acontece porque a borracha que forma o balão, ela apresenta pequenos poros. Esses pequenos poros, eles permitem com que o ar que está aqui dentro, ele escape a uma velocidade pequena, né? Não é rápido, não é instantâneo, mas o ar vai escapando aos poucos, até que então essa bexiga ela vai murchando até ela se tornar completamente murcha, tá? Esse processo acontece por causa da efusão gasosa. A efusão gasosa ela foi estudada por um químico conhecido como Graham. Tanto é que ele enunciou uma lei para poder definir as velocidades com as quais os gases eles escapam através de um orifício, tá? Então a lei de Graham ela diz o seguinte: nas mesmas condições de temperatura e pressão, as velocidades de efusão de dois gases são inversamente proporcionais às raízes quadradas das suas densidades absolutas. Como assim? Vamos tentar entender aqui, ó. Então, eu estou comparando dois gases diferentes, a velocidade de efusão, a velocidade com a qual eles escapam através de um orifício, que eu vou chamar aqui de gás 1, que eu vou usar o número 1 para representar ele, e o gás 2, que eu vou usar o número 2 para representar ele. Então olha aqui, ó, as velocidades de efusão de dois gases são inversamente proporcionais às raízes quadradas das suas densidades absolutas. Então aqui, ó, a velocidade de efusão do gás 1 ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade desse gás. E a velocidade do gás 2 ela também é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade absoluta desse gás 2. Se a gente pudesse trocar em palavras mais fáceis, facilitando um pouco mais a nossa compreensão aí, nas mesmas condições de temperatura e pressão, a relação entre as densidades absolutas dos dois gases é igual às suas massas molares. Ou seja, a relação entre densidade do gás 2 e densidade do gás 1 é a mesma coisa que a relação entre a massa molar do gás 1 e a massa molar do gás 2, já que eles estão em condições normais de temperatura e condições iguais de temperatura e pressão, significa que os dois gases vão apresentar o mesmo volume. Se eles têm o mesmo volume, então a densidade ela é igual à massa desse gás. Ok? Por isso a gente pode fazer então essa relação, trocando a densidade pelo valor das suas massas molares. Onde então V1 é a velocidade de efusão do gás 1, V2 é a velocidade de efusão do gás 2, M1 é a massa molar do gás 1 e M2 é a massa molar do gás 2. Aí aqui a gente tem um exemplinho para a gente aprender como que a gente identifica, como que a gente calcula a velocidade de efusão de um gás. Considerem aqui então o seguinte, ó, esse exercício aqui, ó. A velocidade de efusão do gás hélio, que é o HE, por meio de um orifício é de 8 litros por minuto. Qual é a velocidade de efusão do metano, que é um outro gás, através desse mesmo orifício e nas mesmas condições de temperatura e pressão? Então como é que a gente vai descobrir aí qual que é a velocidade de efusão do metano, sendo que a gente tem a velocidade de efusão do gás hélio? Podemos aplicar então aqui a lei de Graham, que é a velocidade de efusão de um gás, do gás 1, dividido sobre a velocidade de efusão do gás 2, é igual à raiz quadrada da massa molar do gás 2 sobre a massa molar do gás 1. Vamos considerar então que o gás hélio seja o gás 1 e o metano seja o gás 2. Então a gente vai usar aqui os valores 1, valores atribuídos ao hélio, e no 2, valores atribuídos ao metano. Primeiro, quando a gente lê o exercício aqui, fala que a velocidade de efusão do gás hélio é 8 litros por minuto. Então o V1 é 8 litros por minuto, que é a velocidade de efusão do hélio. O V2, que é a velocidade de efusão do metano, está sendo feita a pergunta aqui, ó, qual a velocidade de efusão do metano? O M1, que é a massa molar do gás hélio. Aqui, ó, nós temos esse dado aqui, ó, que o hélio, a massa dele é 4 unidades de massa. Se a gente for falar em massa molar, é esse valor trocado em gramas. Então 4 unidades, transformando, vai ficar 4 gramas a massa molar do gás hélio. E o gás metano, por que a massa molar aqui é 16? O metano não é CH4? Não é um carbono e 4 hidrogênios?
Então, para eu determinar a massa do metano, eu tenho que somar 12, que é a massa de um carbono, mais 1, que é a massa de um hidrogênio, mais 1, que é outro hidrogênio, mais um, outro hidrogênio e mais 1. Então vai ser 12 mais 4, porque são 4 hidrogênios, dando 16. Se a gente pegar esses valores que nós extraímos da pergunta e aplicarmos a fórmula, vamos ter isso daqui então. Que 8, que é a velocidade de efusão do gás hélio, sobre x, que é a velocidade de efusão do metano, que é o que eu quero descobrir, é igual a raiz quadrada da massa molar do metano, que é 16 dividido por 4. Dando sequência aqui, ó, fazendo a divisão 16 por 4, vai dar 4. Extraindo a raiz quadrada de 4, 2. Então 8 sobre x é igual a 2. Agora, para a gente resolver isso daqui, invertemos de posição o 2 e o x, ficando assim, ó, x igual a 8 sobre 2, 8 divididos por 2. Então encontramos que a velocidade de efusão do metano por aquele mesmo orifício é de 4 litros por minuto. Um outro exemplo aqui, um segundo exemplo para a gente aprender a calcular a velocidade de efusão de um gás. Diz aqui assim, ó, determinado gás atravessa um orifício com velocidade 4 vezes menor do que a do gás hélio, quando ambos estão na mesma condição de temperatura e pressão. Qual é a massa molar desse gás? Então presta atenção, agora a pergunta é outra, não quero saber a velocidade de efusão desse gás, eu quero saber qual é a massa molar dele. Nesse caso aqui, vamos aplicar a mesma fórmula da lei de Graham, só vamos ter que ter um pouquinho mais de atenção na hora de interpretar o que está sendo dito ali no enunciado e aplicar isso na nossa equação. Presta atenção aqui, ó. Ele fala assim, ó, determinado gás atravessa um orifício com velocidade 4 vezes menor do que a do gás hélio. Então vamos chamar o gás hélio de gás 1. E o outro gás que eu não sei qual é, ele não dá um nome para ele, vamos chamar ele de gás 2. Ele fala assim então, ó, atravessa um orifício com velocidade 4 vezes menor do que a do gás hélio. Então aqui, ó, a velocidade de efusão do gás 1, que é o gás hélio, é 4x, porque ela tem que ser 4 vezes maior do que a do gás em análise aqui, do outro gás, que eu não sei o nome dele. Aqui está falando que, professor, mas é 4 vezes menor. Só que a velocidade do gás 2 é 4 vezes menor que a do hélio. Então, se a do gás 2 é 4 vezes menor que a do hélio é 4 vezes maior que a do gás 2. Concordam comigo? Quando ambos estão na mesma condição de temperatura e pressão. Aí, massa molar do gás hélio, a gente tem aqui, ó, considere massa molar do hélio 4 gramas por mol. E a massa molar do gás 2, eu não sei, é o Y. Vamos aplicar esses valores que nós encontramos na fórmula da lei de Graham. Vamos ter que vai ficar assim, ó. 4 sobre x, que é a velocidade de efusão do gás hélio, sobre x, que é a velocidade de efusão do gás 2, é igual a raiz quadrada de y, que é a massa molar do gás 2, sobre 4, que é a massa molar do gás hélio. A gente tem aqui uma equação que tem duas incógnitas, x e y. Não tem como eu continuar fazendo esse cálculo aqui com essas duas incógnitas. Então eu preciso eliminar uma delas. Vamos ver o que a gente vai fazer primeiro para eliminar uma delas. Nosso primeiro passo, como a gente tem uma raiz quadrada aqui e temos y e x do lado de cá, não tem como a gente fazer essa radiciação. Então, para eliminar essa radiciação, vamos elevar os dois lados da nossa equação ao quadrado. Então, eu vou elevar tudo isso aqui ao quadrado e tudo que está aqui também vou elevar ao quadrado. Não é verdade? Quando eu faço essa potenciação dos dois lados da minha equação, aqui, raiz quadrada elevado ao quadrado, a potência anula a raiz. Então, eu posso cortar a potência daqui e cortar a raiz. Vou ficar só com y sobre 4. Aqui, elevando esses valores ao quadrado, a gente vai tirar então aqui o x. Vamos ficar com esse valor aqui. E aí vamos ter o seguinte. Cortando esses valores aqui, nós vamos ter então essa divisão aqui cortando o valor do x. Aí vamos ficar assim, ó, então 4 elevado ao quadrado, porque eu cortei os x, porque vai ficar x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo, cortando os dois, então porque os valores são idênticos, eu posso
eliminar o meu x daqui, vou ficar aqui 4 ao quadrado é igual a y sobre 4, porque a raiz ela é eliminada por causa da potenciação aqui. Desenvolvendo o nosso cálculo agora, passando o 4 para o lado de cá, vamos ficar aqui 4 ao quadrado vezes 4 é igual a y, 4 ao quadrado é 16, vezes 4, 64. Então a massa molar do gás 2, que é o meu valor de y aqui, é de 64 gramas por mol. Certo, gente? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Aprender um pouquinho sobre difusão e efusão gasosa. Qualquer dúvida, manda mensagem para o professor e faz a atividade que está lá no Google Sala de Aulas. Beleza? Tchau, tchau, gente!